compartilhar aqui com vocês minha tela. Eu vou falar hoje de construção de metas, né? Eu acho que muita gente tem dificuldade para criar uma meta, ter clareza na hora de criar uma meta, né? Existem técnicas para isso, e fazer um plano de ação, realmente ter o caminho para seguir ali para atingir aquele objetivo. Tá? Então, eu quero trazer técnicas para serem colocadas principalmente nas nossas atividades geradores de renda, dentro da Junesse, né? Que esse é o intuito. Quem está aqui, principalmente, está buscando habilidades para atingir objetivos dentro do nosso negócio, né? Eu sou formado eu fiz uma formação em coach o ano passado, e não com a intenção de atuar como coach no mercado, tá? Eu fiz esse curso já pensando em auto-coaching, em realmente aprender, né? Ter essas técnicas para usar em benefício próprio, para o meu desenvolvimento, e também para aplicar aí na equipe, para ajudar pessoas da equipe a se desenvolverem e atingir objetivos, darem o seu máximo, né? Já apliquei com algumas pessoas da equipe, eu tenho que fazer mais, porque é muito importante, ajuda muito, e também para usar nas minhas empresas, com os funcionários. Então, o intuito da minha formação de coach foi essa, e realmente abriram vários horizontes. É muito bacana, não sei se tem algum coach aí na sala, se tiver, bota no chat lá, que é legal a gente saber também, tá? E foi muito bacana. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, como definir uma meta e fazer um plano de ação para a execução dessa meta. Então, esse é o objetivo desse treinamento de hoje. Tá? No final, eu abro aqui para algumas perguntas. Então, para definir a meta, eu uso muito esse SMART. Eu acho que muita gente já ouviu essa técnica SMART. Né? O S do SMART é o specific, ou específico, né? Então, deixa eu só puxar aqui para o lado. Beleza. Então, a meta ela tem que ser específica. Você tem que saber o que você deseja, onde você quer chegar com aquela meta. Né? Você tem que ter isso muito claro. Eu quero isso, isso e isso. Isso tem que estar muito claro para você. Isso faz toda a diferença. Tem algumas dicas aqui para ajudar a você definir essa meta, para essa meta ficar mais específica possível. Né? Qual objetivo eu quero alcançar com essa meta? Isso vai trazer mais clareza. Quem será o responsável, né, por executar, onde será realizado, onde eu farei isso para chegar a esse objetivo, como isso será conquistado. Então, são algumas perguntas que a gente traz ali para clarificar e para você ter mais componentes. Né? Por quem deve ser seguida, quem está envolvido nessa meta. Eu estou fazendo para atingir essa meta, eu vou estar fazendo sozinho, eu vou estar com minha esposa, com meu marido, eu vou estar fazendo com equipe. Então, todas essas informações, esses componentes, vêm para deixar a sua meta o mais específica possível, o mais clara possível, tá? Então, isso é muito importante. Pensem nisso. O coach ele é baseado em perguntas que vão trazer, você vai buscar ali no fundo da piscina, mergulhar no fundo da piscina e trazer o máximo de componentes de informação para você ter essa clareza aí e realmente saber onde quer chegar. Tá? O M é o mensurável, então é possível medir os avanços que eu estou tendo para atingir essa meta. A meta ela tem que ser mensurável. Você tem que ter ferramentas que você consiga acompanhar se você está indo no caminho, se você está conseguindo já atingir partes desses resultados, se você vai conseguir atingir até o final o tempo que você colocou ali para atingir essa meta. Então, não adianta nada eu colocar um plano de ação se ele não pode ser mensurável, se ele não pode ser medido. Então, isso é muito importante. Tá? Quais os indicadores eu vou usar para ver se eu estou realmente indo no caminho de realização dessa meta? A gente tem aí no nosso negócio, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma meta por exemplo, de vender R$5.000 por mês. Então, eu tenho que ter lá uma planilha, eu tenho que estar acompanhando esses números, né? Eu tenho que ter como mensurar ali o que eu já atingi, qual é o meu planejamento mensal, quanto que eu tenho que vender por dia. Então, o mensurável seria isso, você ter esse controle. Eu tenho o objetivo de atingir o Safira. Legal. Tem meus relatórios que eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que fazer tantos planos, como é que eu vou medir se eu estou atingindo isso? Então, isso é muito importante, tá, gente? A meta ela tem que ser atingível, o A é o atingível. Então, a sua meta ela tem que ser atingível. Imagina eu chegar, eu sou um executivo e falo, no final do mês eu vou bater o diamante.
é atingível? Não é atingível. Tá? Então, a gente tem que ter essa clareza também de que a meta seja atingível. Não que seja uma meta, a meta tem que ser simples, tá? Tem que ser fácil. Não, ela tem que te desafiar, mas também não pode ser algo totalmente fora da realidade. Isso vai te desestimular, vai te frustrar. Então, é possível atingir esse resultado com essa meta? Eu consigo atingir? Então, isso é importante, né? É possível? Alguém já fez, ou então, né, alguém chegou próximo? Então, isso é muito importante também. O R é o relevante, então a meta ela tem que fazer sentido, ela tem que ser relevante. Qual o nível de importância essa meta tem para você? Tá? Quanto mais relevante a meta for, mais motivado você estará para realizá-la. Então, pense nisso também. Ela tem que ser desafiadora, tem que ser motivadora, tem que ser algo que te motive e algo que te desafie, que te tire da zona de conforto, né? Isso é muito importante. Tá? E o T é o temporal. Então, ela tem que ter data para início e data para término. Nossa, a meta, se ela não tiver data também, se você deixar no ar, um dia eu vou atingir XYZ resultado. Se você não tem tempo de início, quando você vai começar e quando você pretende atingir, fica no ar. E você tende a ir procrastinando. Tá? Então, estabeleça sua meta com data de quando você vai começar, né, o período de execução e quando você vai concluir. Tá? Então, toda vez que você for definir uma meta, use essa técnica SMART. É bem bacana. E aí, uma dica, coloca no papel. Tá? Não fica só fazendo uma meta mental, não. Escreve. Vai colocando no papel, depois você vai organizando. Isso faz toda a diferença na hora de criar uma meta, não só de fazer uma meta, mas normalmente qualquer coisa, né? Quando você escreve, você está internalizando aquilo, está memorizando, e isso vai te ajudar aí depois a organizar e executar. Tá? Para estabelecer metas, uma dica importante é você mudar a pergunta de o que está errado para o que eu quero. Porque às vezes você foca muito no nossa, mas eu não consegui fazer isso, né? Não é que eu não consegui, eu vou conseguir fazer isso. Então, foca no positivo, foca no que você pretende fazer e não no que você não quer que aconteça, tá? São detalhes que você muda ali que já fazem toda a diferença. Então, você te tira ali da zona de vítima e te coloca na zona de protagonista. Tá? Então, uma dica bacana aí para você trabalhar, para nós trabalharmos no dia a dia. A meta ela tem que ser ecológica. Tiago, o que é uma meta ecológica? Isso é legal também você sempre fazer essa pergunta, fazer essas anotações. A meta ela tem que estar alinhada com as áreas da sua vida. Você não pode colocar uma meta que vai prejudicar o seu casamento, que vai prejudicar a sua família, que vai prejudicar a sua saúde. Né? A meta ela tem que estar alinhada com outras metas. Você tem outras metas, a pessoa que vive com você tem metas também, então você tem que conciliar isso com as metas dela. Ela tem que estar alinhada com seus valores, com seus princípios. Né? Não faz sentido você ter uma meta que vai contra os seus valores. Então, faça essa análise sempre. Essa meta ecológica, né? Por exemplo, eu tinha a meta de bater pelo menos os 50 nesse mês, mas não foi ecológico, porque com a questão da pandemia, eu fiquei sem minha secretária, que era um braço direito aqui, então eu estou por conta das minhas filhas de manhã, manhã toda assistindo aula online com elas, cuidando de casa, fazendo comida, ou seja, de manhã minha agenda está fechada. À tarde eu tenho que cuidar das empresas, continuar cuidando delas, minha esposa está trabalhando nos consultórios, ou seja, não tinha como eu colocar um ritmo de 10 horas por dia. Isso ia acabar com o meu casamento. E aí, não é ecológico. Então, eu tenho que dar um passo atrás, agora não dá, continuar fazendo o trabalho, mas mais para frente, né, eu vou conseguir ter um momento. E aí eu vou alinhar isso com minha esposa, eu vou alinhar isso com as pessoas que estão próximos. Então, isso é muito importante. A meta ecológica, o que eu consigo fazer? Então, tem esse discernimento de fazer essa análise, tá, gente? Porque não faz sentido você conquistar algo aqui e perder coisas importantes da sua vida. Né? Benefícios primários versus valor. Então, a gente tem que sempre que a gente fizer uma meta, a gente tem que pensar nos valores que essa meta traz para a gente, não só nos benefícios primários. Por exemplo, eu quero bater essa meta porque eu quero ganhar X em dinheiro. Isso é um benefício primário. Você tem que pensar o que esse X em dinheiro vai trazer de benefício para a minha vida. Eu vou ter mais liberdade. Isso é um benefício secundário. Isso são valores, né? Eu vou ter mais tempo para minha família.
tendo uma condição melhor, eu vou poder conhecer o mundo, vou poder realizar meus sonhos. Então, isso, eu vou poder ajudar pessoas. Olha que benefício secundário, que valor, né, incrível. Então, coloque valor, né, na sua meta lá. Por que você quer atingir aquilo? O que ela vai trazer de valor? Tá? Isso vai ajudar também muito a ter muito mais energia e buscar essa meta com muito mais afinco. Tá? As palavras, elas são âncoras, tá? Então, elas trazem muito significado para a gente. A gente vem trazendo aí muita carga desde quando a gente nasceu, tudo que a gente vai ouvindo, nossa criação. Então, pense muito no que você está falando para você mesmo, como você está interpretando cada palavra, tá? Então, por exemplo, o não, né? Ela tem uma carga negativa, né? Então, trabalhe sempre mais focando no positivo, tá? O não, ele está focado em déficit, né? Então, foque, uma dica aqui, ó, foque no que quer e não no que não quer. Então, foque no que você deseja e não no que você não quer que aconteça. Tá? Então, isso já vai te ajudar também. A palavra tentar, ela pressupõe possibilidade de falha. Né? A gente tem um exemplo aí, quando você convida alguém, a pessoa fala assim, eu vou tentar ir na reunião. Ela não vai na reunião. Então, isso na cabeça da pessoa, o tentar, ele já está pressupondo falha. Então, quando você pensa em, eu vou tentar bater essa meta, você já está colocando ali para o seu cérebro, provavelmente você não vai bater. Então, você tem que botar ali, eu vou fazer, eu decido fazer, eu escolho fazer. Isso já faz total diferença. O que você fala para você, o que você manda de comando, já vai te dar uma outra energia e você vai ter uma outra postura. Tá? A palavra devo, tenho que fazer, eu preciso fazer, ela pressupõe obrigação. Né? Então, substitua por eu quero, eu decido, eu vou. Isso faz total diferença também. Tá? Então, algumas dicas aí. Isso está mais na área de PNL, mas é sempre válido e está alinhado aí com o que a gente está falando aqui. Né? A intencionalidade é muito importante também quando você for definir uma meta, a intencionalidade. O valor por trás dessa meta. Qual o valor que tem ali, a importância disso? Por que você quer bater essa meta? Né? O que você irá ganhar com isso? Então, faça essas perguntas, tá? O processo de coach, ele é muito baseado em perguntas, né? Como eu falei, é para você realmente mergulhar no fundo da piscina e trazer o máximo de informações. E isso vai ajudar demais. Por que isso é importante para você? Por que essa meta é importante para você? O que isso vai trazer de benefícios, né, de transformação? Então, traga todas essas informações, coloca no papel, que isso vai ajudar muito aí. E fazer uma declaração da meta. Né? Não coloca só lá, minha meta é atingir o Safira, ponto. Não, faz uma declaração. Eu até fiz uma sugestão aqui de declaração de meta, é um script que você pode usar como exemplo. Né? Até o dia tal, então escreve lá, até o dia tal, eu vou desenvolver as habilidades XYZ, então eu vou desenvolver, eu quero atingir um título, eu vou desenvolver a habilidade de fazer uma lista, de apresentar um plano, de fazer o fechamento, de fazer um acompanhamento. Então, coloca todas as habilidades que você vai desenvolver, de contar a minha história e para atingir esse objetivo. Saberei que terei desenvolvido isso através dos indicadores XYZ. Então, faz essa declaração, escreve, coloca lá o que você vai desenvolver, qual a sua meta que você vai desenvolver de habilidades e quais indicadores você vai usar para saber que atingiu esse objetivo. Tá? Isso é muito legal. Escreve e coloca em algum lugar que você veja todos os dias, de preferência 2, 3 vezes por dia. Tá? Isso funciona como se fosse o efeito do quadro dos sonhos, né? Da mentalização, da visualização, de você estar ali realmente atraindo aquilo, tá todo dia lembrando para sua mente que aquilo é importante, que você tem esse objetivo. Tá? Então, trabalha isso aí, faz esse treinamento, esse deverzinho de casa, que vai ajudar muito. O objetivo é o que você quer, né? Então, é a sua meta. Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Já o plano de ação é como você vai chegar lá, como você vai atingir esse objetivo. Então, aqui até agora eu falei de como desenvolver uma meta, usando a técnica SMART, tá? E agora eu vou falar do plano de ação, de como colocar em prática, como executar para realmente atingir esse objetivo. Beleza? Tranquilo até agora? Então, para a questão do plano de ação, eu trouxe aqui o modelo Dardo, que é um modelo que a gente estuda no coaching, tá? Tem outros modelos, mas eu acho que, dando uma estudada ontem para fazer esse treinamento, foi até bom que eu relembrei muita coisa, né? Então, a gente aprende muito, tá?
Se você tiver a oportunidade de treinar a sua equipe, para quem já tem equipe, realmente é um grande desenvolvimento. E acabei que, por fazer esse treinamento também, eu estou buscando coisas que eu já queria fazer e ficou ali parado, né? E esse modelo Dardo, ele é bacana porque se encaixou bem aqui para o nosso modelo de negócio, tá? Então, a ideia é que você tenha ali a visão clara de início, meio e fim para você atingir esse objetivo e essa meta, tá? Então, o modelo Dardo, o D é o desconstruir, né? O que seria isso? Todos os componentes que você precisa para atingir essa meta, tá? Então, você tem que produzir aí o maior número de ações necessárias para atingir essa meta. Legal, Thiago, eu tenho uma meta, eu gosto muito de trazer exemplo prático para você já visualizar na nossa rotina. Então, eu tenho uma meta, legal, eu tenho uma meta de bater o Safira, né? O que eu preciso fazer para bater o Safira? Então, você vai lá escrever tudo, todas as atividades que você precisa desenvolver, todas as habilidades e atividades que você precisa para atingir esse título. Ah, Thiago, eu não sei o que precisa. Pô, legal. Procura aí o seu upline, procura a liderança mais próxima, conversa com ele, pega o material que a gente tem lá no El Black, tem todas as informações também, estuda. Então, você tem que ter já essas informações. Se você quer algo que você ainda não sabe, ou não sabe o que precisa, busca essa informação. Tá? Não tem como você criar um plano de ação sem saber o que precisa ser feito para atingir aquele objetivo. Tá? Então, isso é importante. Então, no desconstruir, você vai levantar todas as informações. O que faz uma pessoa que atinge essa meta? Então, olha que pergunta bacana. O que faz uma pessoa? Então, por exemplo, ontem a gente tinha aqui a Suzana que bateu um Safira 50. Chega para ela e pergunta, Suzana, o que você precisa fazer? O que você fez para atingir o Safira 50? Ela contou aqui ontem para a gente. Na verdade, ontem esse treinamento foi para isso. Então, eu ouvi a história da pessoa. Tá? Então, outra pergunta que você pode fazer, quais ações ou comportamentos eu preciso manifestar para atingir isso? Ou quais ações ou comportamentos alguém que atingiu manifestou? Tá? Então, faça essas perguntas que isso vai ajudar muito. E aí desconstrói, realmente anota tudo que você precisa fazer para atingir aquele objetivo, todas as atividades. E aí nós vamos para o A, que é o alto desempenho. Então, você vai identificar a sequência de comportamentos que você já provavelmente utilizou em algum momento para atingir um objetivo. Tá? Então, aqui é um trabalho mental. Normalmente, na nossa vida, nós já tivemos momentos de alto desempenho. Vou dar um exemplo. Quem aí fez faculdade, com certeza, na época do vestibular, teve um momento de alto desempenho, que teve que focar, que teve que estudar muito, que teve que se dedicar àquilo. Então, a ideia é que você traga o que você fez naquele momento, porque isso pode ser aplicado para você atingir uma meta hoje, né? Como você se preparou. Então, faça algumas perguntas do tipo, quando isso funcionou bem, em qual momento da minha vida? Eu tive uma meta numa época numa empresa que eu trabalhei de bater determinado objetivo e a gente se mobilizou e eu fiz isso e aquilo. Então, traga essas lembranças, tá? Lembre-se do momento da sua vida em que você fez isso. Quais foram as ações ou comportamentos que você utilizou naquela situação, naquela ocasião, para atingir esse objetivo? Então, a ideia é que você traga isso para a sua realidade atual, tá? E isso ajuda muito também. Então, todos nós já passamos por momentos de alto desempenho e isso pode te ajudar nesse momento que você está com uma meta, no momento que você vive hoje. O R é o revisar. Então, é realmente pegar todas as informações que você já coletou e avaliar se você tem todas as ferramentas já necessárias, se você já tem todos os materiais, se tem toda a questão do capital, o tempo disponível, você já tem o conhecimento necessário para atingir aquela meta. Então, você vai revisar tudo que você já pegou, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, se eu tenho uma meta de vender R$5.000 por mês, né? Eu vou precisar de produtos, eu vou precisar de material, de embalagem, de maquininha de cartão, eu vou precisar de celular com internet, eu vou precisar de uma lista de clientes, eu vou precisar, de repente, fazer alguma parceria. Então, revisa se eu tenho todas as ferramentas necessárias. Eu vou precisar de conhecimento de vendas, de técnicas. Né? Então, a ideia é essa, que você busque todas essas informações, faça essa revisão. Muitas vezes tem que acrescentar algo, tá? Os dados coletados, o D são dados coletados, então identificar e validar esse plano de ação, né? Buscar aqui se as ações, o comportamento, as pessoas não foram todas escritas, né? Se você
Por exemplo, se tivesse algo que você colocasse nesse plano de ação, isso faria diferença. Então, é realmente fazer um trabalho mental para ver se você esqueceu algo, se ficou algo para trás, tá? O que mais não está aqui que se eu colocasse me ajudaria a atingir essa meta? Né? Então, é uma pergunta bacana. Se eu repetir sistematicamente esse plano de ação por período X, eu atingirei essa meta? Então, faça essas perguntas para você. Se você estiver fazendo isso de forma sistemática, em determinado tempo, você vai conseguir atingir. Numa escala de 0 a 10, quanto eu estou pronto para executar esse plano de ação? Então, coloca uma nota, tá? Faz essa pergunta para você. Lê essa pergunta. Pega lá o seu plano de ação, todas as informações que você já colocou ali. De 0 a 10, quanto eu estou pronto para executar esse plano de ação? Para começar agora, né? Se a nota não foi 10, o que te impede de ser 10? Então, tem alguma coisa ali que não está claro para você. Então, faça essa pergunta. O que me impede é que eu vou ter problema na minha família, em casa, né? Eu não alinhei com minha esposa. Então, isso tem que estar já resolvido, tá, gente? Esses detalhes fazem toda a diferença para você realmente seguir esse plano de ação e executar e ter o êxito no final, tá? E o O, para fechar aqui o dardo, é organização. Então, é o organizar. Então, é você colocar na sequência o seu plano de ação. Fazer uma sequência lógica de execução do plano de ação, né? Colocar todas as atividades que você vai fazer nesse plano de ação numa sequência lógica de execução. Então, é você realmente colocar lá, beleza, eu quero atingir o título de Safira, eu preciso apresentar X planos por dia. Então, para apresentar X planos por dia, eu tenho que fazer X convites. Então, eu vou ter que fazer uma blitz de convite. Então, dia tal, horário tal, eu vou fazer blitz de convite. Horário tal, eu vou estar livre para marcar, fazer os agendamentos de plano. Horário tal, eu vou fazer acompanhamento, fechamento. Então, ali, no organizar, você vai colocar todas as atividades que você precisa fazer com horário, tá, gente? Dia e horário. Isso é fundamental. Tem que ter horário, tem que ter o dia, já tem que estar organizado isso no seu plano de ação. Então, é pegar todas as informações aqui do dedo, desconstruir, todas as informações que você fez o levantamento e agora organizar no seu plano de ação com dia e horário para você fazer, tá? Ideal é que seu plano de ação ele tenha de 8 a 15 itens. Então, não faz um plano de ação gigantesco também. Até porque, às vezes, você coloca lá uma atividade no seu plano de ação que a outra atividade se complementa. Então, junta as duas e faz um link só ali, né? Um ícone só. Então, trabalhe aí de 8 a 15, ações dentro do seu plano de ação, tá? Para executar. E aí, mais algumas dicas. Então, uma dica bacana é você ler a sua meta SMART antes de aplicar o modelo Dardo. Tá? Então, tenha lá sua meta SMART escrita, leia, não só antes de aplicar o modelo Dardo, mas também no seu dia a dia. Tá? Eu recomendo muito que você tenha ali ela escrita e você todo dia visualize. Defina os horários para cada atividade a ser executada. Então, tenha lá a sua agenda organizada. É essencial a agenda, tá, gente? Principalmente, independente de você fazer outra atividade ou não, mas é essencial a agenda. Para fazer um plano de ação e executar sem agenda é praticamente impossível, né? Revisar constantemente os resultados e fazer os ajustes necessários. Então, muitas vezes a gente tem que fazer ajustes, tem que corrigir a rota, né? Então, é o plan do review, planeje, execute, revise. Então, trabalhe, crie esse hábito de sempre estar revisando e fazendo os ajustes necessários. Pode ser que você coloque lá que você vai fazer uma blitz por semana de meia hora. E que você tem que no seu plano de ação, você vai apresentar um plano por dia. Pode ser que essa meia hora, uma vez por semana, não seja suficiente para encher a sua agenda. Então, você tem que corrigir isso. Tem que fazer, de repente, 2 blitz. Tá? Então, seria isso. Fazer os ajustes e ir acompanhando o seu plano de ação, vendo como é que está o resultado. É por isso que o M do mensurável é importante, que você vai fazendo esse acompanhamento e fazendo os ajustes necessários. Comprometa-se com o seu plano de ação. Então, comprometa-se com o que você se propôs a fazer. Execute, realmente faça o que você se propôs. Não começa a abrir brecha. Hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Isso vai minar totalmente seu plano de ação. Tá? Então, na nossa mente, quando a gente abre brecha, a gente está abrindo precedente para realmente não fazer, para procrastinar. Né? Então, não abra exceção aqui, tá, gente? A não ser que seja uma situação muito urgente mesmo, mas se comprometa com o que você se propôs a fazer, pelo menos por aquele período, até porque é legal até para você sentir ali o resultado, para você ver que funciona.
Tá? Então, execute ali na íntegra. Tá? Fazer autoavaliação. Então, vai fazendo uma autoavaliação também, o que você pode melhorar. Nós sempre podemos melhorar em muitas frentes, né? Em muitas coisas que nós fazemos. E se você puder, aí é bacana ter alguém para te dar um feedback. Tá? Ou um upline que está sabendo, que está acompanhando o seu trabalho, ou de repente um downline, ou até um prospecto, né? Você pode chegar para uma pessoa que você convidou e que não quis, ou que começou a fazer um negócio e falar, pô, me dá um feedback, como é que foi meu convite? O que você me daria de dica aí que eu possa melhorar para que o convite seja mais assertivo, seja mais impactante, né? Como eu posso melhorar, de repente, minha gesticulação, minha postura? Então, isso é muito bacana, tá, gente? Isso abre, inclusive, até a possibilidade de um diálogo maior, de repente, até entender um pouco mais a realidade das pessoas. Então, trabalhem isso. Use uma agenda organizada, né, nas suas atividades. Eu falei aqui já da agenda. E é importante intercalar com suas atividades diárias que você tem que executar. Eu até dei meu exemplo, né? Na quarentena, eu estou com grandes desafios aí, com a questão de filhos, de trabalho, e eu mais tendo que ficar em casa. Então, eu estou organizando minha agenda de acordo com minha possibilidade, né? Eu tenho minhas obrigações aqui, eu tenho que colocar de Junesse junto com minhas obrigações e ter já minha agenda organizada. Quais horários que eu posso, quais que eu não posso, que já está com a agenda fechada, né? Então, tem essa organização, trabalhem isso é muito importante. Eu não posso marcar um plano no horário da aula online da minha filha, por exemplo. Então, ali eu já sei que minha agenda está fechada, tá? Porque elas estão dependendo de mim ali naquele momento. Tá? Então, trabalhe a sua agenda e organize com as suas atividades que você já faz. Eu tenho meu horário de trabalho que eu tenho que estar batendo meu cartão lá no tradicional. Você não vai marcar uma apresentação de plano naquele horário. Né? Então, essa organização é fundamental. Alinhar com as pessoas que vivem com você sobre a sua meta, isso é muito importante. Né? A gente sempre fala dessa questão do diálogo, faz total diferença. Então, quem é casado, se de repente sua esposa e seu marido não está fazendo o negócio, já chega para ela e fala, olha, eu estou com uma meta assim, 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 pretendo fazer isso, isso e isso. Posso contar com você? Vamos nos organizar aqui com as atividades que a gente tem que fazer. Então, já faz esse alinhamento para você não ter um problema dentro de casa ali que vai, com certeza, comprometer sua energia e seu foco no negócio. Tá? O nosso negócio ele é equilíbrio. Você tem que estar equilibrado. Se você estiver tendo problemas pessoais ali que foram acarretados por o que você está fazendo aqui, com certeza seu brilho no olho e sua energia não vai ser a mesma. E isso faz total diferença para fechamento, para você passar a visão. Tá? Então, isso é muito importante. Então, converse, abra o jogo ali com o seu parceiro, com quem está próximo a você. Tá? Se desafie, né? Afinal, o que não nos desafia não nos transforma. Então, coloca no seu plano de ação coisas que tiram da zona de conforto. Isso é muito importante. Tá? Nós falamos sempre, né, que sucesso está fora da zona de conforto e realmente... Né? Então, coloque ali algo que você ainda não fez, que você sabe que precisa fazer, coisas que te desafiam mesmo. Tá? Isso é importante. Elimine as distrações. Né? Então, pense aí no que te distrai. Hoje a gente tem uma grande distração que são as mídias sociais. Né? Então, muita gente perde muito tempo ali olhando feed das outras pessoas, vendo story, e coisas que não vão acrescentar. Tudo bem, se você segue alguém ali que está trazendo um conteúdo, legal, você está aprendendo, mas normalmente as pessoas perdem muito tempo com besteira, né, e com distrações. Então, use as mídias para fazer contato com pessoas, para, de repente, né, trazer novos prospectos. Né? O Rômulo deu um treinamento aqui muito bacana de como trabalhar em contato frio no Instagram. Então, elimine televisão, é uma baita distração. Né? Baita distração, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, que é só coisa negativa, que além de ser uma distração, ainda vai baixar seu nível energético. Então, elimine distrações, tá, gente? Isso vai fazer total diferença aí no caminhar para atingir essa meta com esse plano de ação. Tem um local apropriado, tem um ambiente de trabalho apropriado. Então, você não vai, por exemplo, fazer suas atividades diárias aí na sala com seus filhos pulando nas suas costas com a televisão ligada com desenho alto. Você não vai ter concentração e não vai ter um bom desempenho. Então, tem um local apropriado, um ambiente apropriado para desenvolver essas atividades. Isso é muito importante. Coloca a descrição da meta e o plano de ação em um local visível. Aqui em casa eu tenho um quadro, desses quadro branco que eu escrevo com canetinha, e lá eu já coloquei todo o meu plano de ação, todas as atividades que eu tenho que fazer, e coloquei os dias da semana, dividi,
e eu botei um espaçozinho para dar o check. Então, por exemplo, eu tenho que fazer tantos convites. Então, se eu não fiz, eu boto um xizinho vermelho. Não fiz. Se eu fiz, eu coloco lá um check. E no final da semana, eu tenho lá visível o que eu fiz e o que eu não fiz. E eu consigo já mensurar o meu resultado em cima desse meu plano de ação ali, se foi feito ou não, o que eu fiz e o que eu não fiz. Então, eu tenho que estar o máximo verdinho possível ali, o máximo com check. Tá? Isso é legal. Faz uma cartolina, coloca lá a descrição da sua meta e coloca lá o seu plano de ação. Todo dia olha para aquilo. Acordou, escovou o dente, pum, olha para aquilo. Tá? Isso faz total diferença também. Visualize-se atingindo sua meta. Né? Quais os sentimentos você vai ter quando você atingir aquele objetivo? Como você vai se comportar quando atingir aquilo? Tá? Isso vai elevar muito seu nível energético. A gente fazer esse trabalho de visualização. Como vai ser meu reconhecimento? Como vão ser as mensagens que eu vou receber? Né? De repente, dependendo do título, como é que vai ser meu reconhecimento no próximo evento? Então, já se visualize, já sinta aquilo. Isso funciona demais, tá, gente? Parece uma coisa simples, mas comece a trabalhar isso, né? A visualização. Tenha na sua rotina momentos de leitura, então isso é muito importante, né? Coloca aí na sua rotina, na sua agenda, na sua organização, momentos de leitura, desenvolvimento pessoal, ouvir áudio. Ouvir áudio hoje a gente pode intercalar com outras atividades. Eu, por exemplo, estou lavando louça aqui e estou ouvindo áudio, estou limpando a casa e estou ouvindo áudio, então estou aproveitando uma atividade que eu já teria que fazer e acrescentando uma outra atividade que está me ajudando aí no desenvolvimento. Né? Às vezes, esses treinamentos de quarta-feira à noite que eu não estou conseguindo assistir, que estão incríveis, tá, gente? Treinamento de quarta-feira à noite da El Black, papo lá com a diretoria, tá sensacional. E eles são em vídeos, mas eu coloco lá no YouTube, coloco o fone e estou fazendo minhas atividades aqui de casa e estou ouvindo. Sensacionais. Então, quem não ouviu ainda, entra lá no YouTube do All Black, estão todos gravados. Tá fantástico, tá? Então, tem esses momentos, tem um momento de meditação, tem um momento aí para você trabalhar sua parte espiritual, isso é muito importante, né? Eu faço sempre quando eu acordo, tenho já esse ritual de ter esse momento de visualização, de gratidão, de mentalização e coloco uma atividade física, né? A gente sabe que é muito importante você estar bem corpo, mente, né? Então, a atividade física também é muito importante, tá? Dicas aí para acrescentar, na verdade. E para fechar aqui, se você fracassa em planejar, você está planejando fracassar. Então, essa frase aqui é muito forte, assim, né? Porque realmente quem não se planeja está com certeza vai fracassar, não vai atingir aquele objetivo. Tá? Não existe sorte aqui, né? Então você tem que realmente ter um planejamento e tem que executar. Né? Eu falei muito desde o início aqui com vocês, né? Eu acho que o meu primeiro treinamento foi sobre a apresentação de plano, como apresentar um plano, e eu até fiz um desafio. Por sinal, ninguém me marcou ainda, tá, gente? Quem botou lá que não tinha apresentado um plano ainda, eu pedi, apresenta um plano, me marca, porque assim, tem várias frases que a gente usa, né? Antes feito que perfeito. Gente, se você nunca fez, não vai ser perfeito. Então, tem que começar a fazer, tem que colocar ação, tá? Vai ficar bom no início? Não vai, mas só vai ficar bom se você começar a fazer e for corrigindo no caminho, né? Então, ação cura o medo. Olha que frase também bacana, né? Ação cura o medo. Eu estou com medo de fazer, começa a fazer. Lá na frente você vai olhar e vai falar, caramba, aquilo era tão simples. Como é que eu tinha medo de fazer aquilo? Então, é realmente com a ação, com a prática que você vai ficar bom. Então, se você não praticar tudo que nós falamos aqui, nós já fizemos mais de um mês de treinamento, não vai adiantar nada, não vai mudar nada na sua vida. Né? Informação sem ação é obesidade mental. Então, o que eu quero deixar assim, de mensagem para vocês coloquem em ação, comecem a fazer. Tá? Isso é fundamental para você ficar bom em qualquer coisa. E o intuito desses treinamentos foi realmente de colocar movimento em vocês, né? A gente trouxe muito para a realidade, a gente tentou botar ali o mais prático possível, o mais aplicável possível, trazendo exemplos da nossa rotina aí, do que a gente precisa fazer, justamente para colocar ação, tá? Todos estamos a um passo da mudança. A questão é tomar a decisão de dar esse passo. Então, olha que louco isso. O nosso negócio é incrível. Você pega, às vezes, uma pessoa que ficou um ano, se cadastrou, está um ano, mais de um ano parada, ou então começou a fazer e parou, e ela pode tomar a decisão hoje e, a partir de amanhã, transformar a sua vida.
Então, a decisão, a gente tem que tomar a decisão, né? Mas a gente está realmente a um passo da mudança, depende só da gente, tá? Então, assim, o que eu queria passar era isso. Eu foquei muito na questão da meta e do plano de ação. Eu já estou com um projeto que, na verdade, esse treinamento me ajudou a trazer isso à tona de novo. Eu vou desenvolver, nós temos uma outra técnica, que é a técnica Grow, que é realmente você já definir quais os passos serão executados para aquele objetivo. Então, eu me comprometo a fazer, depois, se alguém tiver interesse de repente, eu estou executivo e quero bater o pérola. Legal, vamos fazer um plano de ação já formatado para quem é executivo e quer bater o pérola. Eu preciso fazer isso, isso e isso, e eu já vou fazer, por exemplo, no período de 1 mês ou de 2 meses. Quantos convites, quantos planos, todas as atividades que têm que ser feitas, que a gente já tem essa informação, e já colocar um plano de ação formatado, e é óbvio que você vai ter que encaixar na sua realidade, mas já vou fazer isso detalhado para quem tiver interesse, tá? Eu sou um pérola e quero bater o safira. Legal, vamos fazer um plano de ação já formatado para um pérola que quer bater o safira. O que ele precisa fazer? Quais atividades, qual a intensidade, e já colocar detalhado ali para ele encaixar na rotina e atingir esse objetivo, tá? Então, isso eu já me comprometo a fazer, depois eu passo para vocês, para quem quiser. Se for o caso, até a gente faz um outro bate-papo aqui em um Zoom. E vou deixar meus contatos aqui. Espero que tenha ajudado, tá, gente? A ideia aqui é sempre a gente estar realmente trazendo, mas vou frisar de novo, coloque em prática. De nada vai adiantar esses treinamentos todos que nós fizemos aqui se você não colocar em prática, tá? Então, vai para ação. Qualquer dúvida, me chama ali, ó, tá meu WhatsApp, tá minhas mídias aqui, eu posto bastante coisa lá. Eu estou botando bastante coisa no YouTube também, alguns treinamentos daqui, depois eu vou colocar lá no YouTube, você pode compartilhar com a equipe. Estou trazendo mais conteúdo também para o Instagram, tá? Então, vou postar mais coisas nessa área de negócio, de empreendedorismo. E é isso. Vou abrir aqui para as perguntas. Se alguém quiser complementar alguma coisa também. Todo mundo calado. Ai, ninguém vai falar, eu falo. Vamos lá, Maria. Nossa, seu treinamento é top. Eu acho, para quem está iniciando aí, se você não conseguiu copiar tudo, depois, ou se você tirou foto, às vezes eu tiro foto, que não dá tempo de escrever tudo, mas releia tudo isso aí. Tiver dúvida, pergunta para mim, para o Thiago, porque se você tiver isso, para qualquer coisa, não seja dentro só da Dionésia, né? Para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que usar esses métodos, né? E até interessante a hora que você começou a falar, reverte muito no quadro de sonhos, né? Ontem eu fui olhando um caderno que eu queria marcar algumas coisas, porque eu tenho vários cadernos, gente. Cada um eu coloco uma coisa, sabe? Então, aí eu olhei e falei, nossa, eu achei uma escrita grifada que eu queria, eu me determinei que eu iria bater o meu Rubi até mês 11 de 2018. E eu bati em agosto. Então, isso é muito legal, a gente definir essas metas. Às vezes a gente trabalha, mas aqui, ó, quando você implantar na sua mente, gente, ninguém vai te roubar. Né, já foi falado quantas vezes, tudo que você colocar na sua mente, ela fica expandida, ela não vai voltar. E isso, então, expanda a sua mente só com coisas positivas, né? E isso é incrível. Só deixa eu te falar, gente, tem pessoal aqui do Rio Grande do Sul da minha equipe assistindo. Então, é incrível, quando você quer, você faz. Você falou muito hoje sobre... Eu acredito que seja disciplina, né? Ontem eu falei, meu Deus, mas que sono, que eu não estava aguentando, eu queria assistir. Eu assisto toda quarta-feira, né? Começa às 10 horas, termina às vezes 11h30, o Eu Black, e eu não consegui, porque eu ontem, pela primeira vez, a Jana, muito agradecida a Jana, que ela me indicou fazer os desafios dos 31 dias do Thiago Nigro,
encorajo a você também se definir. Gente, é muito bom, você vai aprender muita coisa. 2 dias eu já aprendi muita coisa. Então, você tem que estar predisposto a mudanças. Eu estou acordando 5 horas da manhã, eu estou falando muito, mas só deixa eu falar o que é a família, né? Meu marido, depois que eu terminei, eu fui para a cozinha, eu vi que ele já tinha feito café, ele falou assim, eu não entendo essa Dionese. Um dia você tem que ficar até meia-noite, outro dia você tem que acordar 5 horas. Eu falei, peraí, então quem não está dentro do nosso negócio, não está acompanhando tudo, eu falei, não tem nada a ver com Dionese o que eu estou fazendo agora de manhã. Falei, amanhã você vai assistir comigo para você saber o que é. Então, gente, a gente tem que deixar muito claro para as pessoas que convivem com a gente o nosso passo a passo, porque de repente ela vai chamar a gente de louco e talvez vai haver um conflito sem necessidade, né? Então, sair um pouquinho daí, mas deixar aberto aí se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Parabéns, Legal, Thiago. legal, Maria. Uma dica, a Maria falou da questão do, né, que ela achou uma meta lá. Tá vendo como é importante você ter essa meta ali, de repente, colada no mural ali na sua casa? Porque mesmo Maria não tendo essa meta ali visível todos os dias, ela atingiu, né, Maria? Imagina se você tivesse todo dia visualizando e executando. E, ó, uma dica legal, ó, eu uso esse livro ATA, tá, gente? Então, todos os treinamentos eu anoto nesse livro ATA. Então, todos os treinamentos que eu faço com o Dionés, ó, aqui tem muita coisa. Eu coloco num único lugar. Por quê? De vez em quando eu vou lá e relembro, tá, gente? A gente absorve muito pouco, a gente esquece muita coisa logo depois. Então, cria esse hábito. Pega um material único, um livro ATA, você compra aí na papelaria e começa a colocar todos os treinamentos ali. Coloca quem fez o treinamento, a data e começa a fazer. E aí, de vez em quando, você vai lá e relembra. Você vai ver como vai trazer informações e como vão cair várias fichas. Caramba, eu vi isso e eu realmente não estou fazendo. Nossa, eu esqueci. No dia isso foi tão forte para mim e hoje eu já deixei de lado. Então, cria esse hábito, tá? Isso é muito importante. Se alguém quiser acrescentar, como é que tá? Amanhã vai ser Cássia, né? Cássia. Então, amanhã nós vamos ter treinamento de produtos, salvo engano, tá, gente? É isso, Jana? Você tem já essa informação? Seu microfone está fechado, Jana. Gente, minha internet está só caindo do computador, entrei pelo celular. Vocês estão me vendo? Sim. Ah, bom dia, não estou vendo vocês, mas tudo bem. De treinamento de produto amanhã com a Cássia, lembrando que a Cássia arrebenta nos treinamentos de produto, viu? Não percam de jeito nenhum esse treinamento. Ela é muito boa em treinamento. Show de bola. Bora tirar uma foto, então? Quem puder abrir a câmera aí. A Alice está indo para o trabalho já. Parabéns, hein? Show de bola. Valeu, galera. Bora praticar, hein? Bora para ação. Tamo junto. Manda esse treinamento lá no grupo. Eu mando lá, mando no PDF lá para vocês. Valeu. Meu filho.